Então, Gabriel, em 2008 nós tivemos uma crise parecida com essa, por um motivo semelhante. Nós tínhamos um mercado de ações lá nos Estados Unidos também, e esse mercado ele começou a receber uma série de investimentos dos bancos. Os bancos começaram a emprestar muito dinheiro para imobiliárias nos Estados Unidos que começaram a fazer muitas casas. Existe um déficit habitacional nos Estados Unidos muito grave, como existe aqui também. Outro dia eu estava vendo uma matéria na cidade de São Paulo, tem 25 mil pessoas ali só na cidade de São Paulo, mais ou menos 25 mil pessoas morando em situação de rua. E na grande São Paulo em torno tem 40 mil imóveis abandonados. Então tem mais casa vazia do que gente na rua. E lá nos Estados Unidos eles começaram a fazer, o sistema imobiliário começou a fazer casas, 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 uma série de casas, e aquilo começou a inflar o mercado, né? Então o cara começou a pagar a casa e de repente os juros do banco começou a subir muito rápido e o cara não conseguia mais pagar a casa. Bom, ele não consegue pagar a casa, ele vai voltar para a casa dos pais e aí ele vai entregar a casa para o banco, ele vai colocar a casa à venda por menos da metade do que ele vinha pagando. E aí o que acontece? A imobiliária que construiu a casa não está vendo a casa sendo paga. E o banco e essa imobiliária que não está vendo a casa sendo paga, ela também não vai pagar o empréstimo que ela tirou no banco para construir as casas. E é exatamente o que a gente viu na crise de 29. E aquilo vai Ah, gerar um entendi. efeito pirâmide, né? Aquilo vai quebrando tudo. Então nos Estados Unidos você vê centenas de casas lá vazias e não tem comprador. E aí, como vários países ao redor do mundo tinham ações também nesse mercado imobiliário lá nos Estados Unidos, esse pessoal começou a quebrar também. E os bancos quebraram. Né? E existe uma regra no capitalismo que o banco não pode quebrar. E aí o pessoal, os estados, literalmente o país, começou a enfiar dinheiro no banco para salvar o banco. E aí em 2008 nós tivemos uma crise parecida com essa. Não sei se foi tão devastador quanto a de 29, né? Todo o efeito cultural que vocês viram aí, mas foi muito grave, sem dúvida nenhuma. É, teve impactos aqui também, várias empresas acabaram fechando aqui também. Diz o pessoal que a partir de 2015, 2016 começou-se a recuperar a economia lá de 2008 da crise lá de Wall Street. Tem um filme sobre isso chamado Lobo de Wall Street. Depois procura, que é um mega investidor lá de Wall Street que joga o dinheiro dos outros. E ele tenta meio que fraudar o sistema financeiro lá nos Estados Unidos e pega uma cana braba lá. Porque nos Estados Unidos, cara, se você não pagar seus impostos, você vai pra Hum. cadeia mesmo. O negócio é feio lá. Bom, tirando essa atividade aí dos gráficos, né, fica bem claro, né, o Gabriel estava falando aí, a gente desce a partir de 1929 o total de empregados ele cai vertiginosamente, ele fica meio estável entre 32 e 34 e aí ele vai começar a subir. E aí, Gabriel, por que você acha que começa a melhorar? Começou a subir por causa do plano do New Deal, né? Fala, do governo Roosevelt, do presidente lá dos Estados Unidos. Ele mais aquele outro cara, né, que ajudou. Eu esqueci o nome do outro. Keynes. E aí eles começaram a tomar medidas para ajudar, né, o povo de diversas maneiras. E só que na verdade só recuperou, não estabilizou, né? Só vai voltar a estabilizar depois da Segunda Guerra Mundial. E é curioso isso aí que o Gabriel está falando, porque até a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eles não são a maior potência no mundo. Pelo menos não em termos hegemônicos, assim, culturalmente. É a Inglaterra ainda. É curioso isso. Essa coisa que a gente vê, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, para todo canto, é depois da guerra. É depois da Segunda Guerra Mundial. Que daí eles vão despontar como a maior potência cultural do mundo. Né? Até hoje as pessoas falam para você, para você ter sucesso, você precisa fazer um curso de uma língua estrangeira. Que língua é essa? Inglês.
Só que isso é tão forte que quando a gente pensa em inglês, a gente não pensa na Inglaterra, na Austrália, na Irlanda, na Escócia, na Nova Zelândia. A gente pensa nos Estados Unidos como se a língua fosse deles. É muito doido isso, né? E a gente vê assim, você precisa aprender inglês para conseguir um bom emprego para ir para os Estados Unidos. Então, quando a gente vê todos esses anúncios de comércio, de empresa, fulano tal coisa, jornal é news, tal coisa é work. Outro dia ninguém fala mais barbearia, né? O pessoal fala barbershop. Gente, barbearia, né? Não fala mais chamego, fala crush. A gente chama isso de colonialismo linguístico, né? Então a gente precisa cuidar um pouquinho mais da nossa língua também. Mas essa hegemonia cultural ela começa depois da Segunda Guerra Mundial, como bem localizou aí o Gabriel. Daí, eu queria que vocês prestassem atenção nas imagens. As imagens aí vão mostrar uma série de propagandas, de pôsteres, né, sobre o New Deal, que é um plano de recuperação econômica lá nos Estados Unidos durante os anos 30. Bom, como eu tinha colocado um texto, espero que tenha ficado claro para todo mundo o que eu escrevi. Falar de economia às vezes não é muito simples e é difícil colocar assim em termos que sejam mais palpáveis, mas eu fiz um esforço. Bom, você tinha essa situação de depressão, né? Que a gente chama de depressão, as pessoas ficam para baixo e tudo mais. Era uma sensação que as pessoas tinham nos anos 30, né? O crescimento econômico muito baixo, o desemprego muito alto, o país desanimado e tal, o mundo desanimado, né? E aí o Roosevelt faz esse plano, o New Deal, e ele visa criar uma série de medidas rápidas de intervenção na economia para tirar o país exatamente desse marasmo. Como é que ele vai fazer isso? Então, primeiro, ele cria uma rede de empregos públicos que são destinados àquelas pessoas que já tinham algum tipo de experiência, seja no comércio, principalmente nas fábricas, que haviam parado ou estavam falindo. E aí esse pessoal ele vai conseguir esse emprego público rápido, né? E aí com esse emprego eles começam a voltar a consumir. Onde é que eles vão consumir? Vão consumir lá na Europa? Vão viajar? Não, eles vão consumir exatamente aqueles produtos que estavam parados no estoque por causa da subprodução. Então, bens de consumo, quando a gente viu geladeira, carro, gente, sapato, comida, coisa assim que não é commodity, mas é extremamente necessário, são bens de primeiríssima necessidade. Esses são os primeiros que começam a diminuir os estoques novamente. Ao mesmo tempo, eles tentam equilibrar isso com o controle de produção, daí o Estado vai intervir nessas empresas mesmo. Mas eu quero ganhar 50 milhões de dólares vendendo. Não, vai esperar um pouquinho, vai ter medida aí de cota de produção. E aí, com esse controle, eles conseguem novamente meio que tentar equilibrar a questão da oferta e da procura. Eles vão observando como é que vai se dando essa procura das pessoas que começam a receber de novo salário, os estoques começam a baixar e lentamente eles vão liberando os caras para começar a produzir de novo, mas com controle, porque senão vai acontecer de novo. Fora isso, a questão da frente dos trabalhos públicos e das cotas de produção, o governo Roosevelt, por medida do John Maynard Keynes, eles vão começar a fazer emissão de papel moeda. Vocês estão vendo aí a nota de R$200, mas a função dela é muito diferente do que as pessoas tinham pensado lá nos Estados Unidos nos anos 30. Essa emissão de papel moeda ela vinha para enfrentar um outro problema, que era o da deflação. Os preços nos supermercados, nas fábricas, no comércio, eles haviam abaixado muito, que é o contrário da inflação, quando os preços começam a subir. Então, para vocês terem ideia, quando você tem um grau de inflação, vamos supor que uma inflação altíssima, 10%. Bom, o preço é inflacionado, ele está mais caro do que ele deveria custar normalmente. Bom, eu tenho pouco dinheiro circulando, e aí esse preço vai aumentar por uma série de outros fatores.
Quando o sujeito ele ganha lá R$ 1.000 por mês, tem inflação de 10%, bom, 10% de 1.000 são R$ 100. Então, no momento em que você ganhou os seus 100, os seus R$ 1.000, e você viu a inflação do mês 10%, os preços dos produtos aumentaram 10%. Ou seja, quando você ganhar os seus R$ 1.000 e tirar eles, você perdeu 10% do seu poder de compra. Porque 10% do poder de compra vai ficar na inflação e não no valor real do produto. Então você perdeu R$ 100 no poder de compra. Por isso que não adianta o cara ganhar um dinheirão de salário se a inflação é muito alta. Porque a inflação vai comer esse valor do dinheiro. Né? E é uma coisa assim meio virtual mesmo. Né? Não é uma coisa muito palpável. Então, professor, mas tem como ser a inflação ser zero? Não, não tem como. É impossível. Então ela vai ter alguma coisinha positiva ou vai ter um pouquinho negativo que a gente chama de deflação. Bom, com pouco dinheiro circulando, o consumo era baixo, a circulação de dinheiro era baixo, os preços dos produtos também eram baixos, o que o governo vai fazer? Vai literalmente girar a maquininha e vai fazer dinheiro. E aí, e vai usar exatamente esse dinheiro para pagar essas pessoas dessas frentes de trabalho. Essas pessoas vão pegar esse dinheiro e vão consumir. A partir de 37, 38, assim, o pessoal vai tirar um pouco o pé desse New Deal aí e o sistema meio que vai voltar ao que era. Mas, professor, até hoje lá nos Estados Unidos é exatamente como era em 1929? Não, lógico que não. Por exemplo, uma coisa que mudou e foi uma das grandes lições do mercado financeiro em 1929, a gente viu a bolsa de valores, né? E as ações da bolsa foram caindo, né? 25, 26, 27, até cair em 29 com a crise. Mas aí, professor, as pessoas não sabiam o que é quebrar, as pessoas não tinham visto as ações, não tinham visto. Mas é aquela, né? Você sempre acha que vai melhorar, sempre acha que a ação vai subir, que é a coisa, a crença, né, que as pessoas têm no mercado financeiro. E, vai melhorar, vai subir, a gente vai sair dessa, né? E nessa época também, o que a gente chama de pregão, quando a gente abre e fica com aquelas pessoas no telefone comprando e vendendo ações, naquela época era um negócio que não tinha controle. Então, por exemplo, quando as coisas começavam a cair muito, não tinha como parar. Você não tinha como fechar o pregão. Hoje você tem. Então, parece que tem uma regra lá que se o tal número de ações vai começar a cair durante muito tempo, eles fecham o pregão, está interrompido, ninguém mais pode comprar e vender. E aí as pessoas passam a mão no telefone, falam fala com o bem, mais fala o que está acontecendo. E forças ocultas, que nós sabemos aí que existem, tiram o pé ou aceleram de outra coisa e quando eles reabrem o pregão, ou estabilizam ou começa a subir. A gente chama isso de especulação. Isso acontece bastante. Pessoal, dito isso, na próxima semana, outra coisa, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, escrevam aí pra mim, tá? Seja no chat, no e-mail, no WhatsApp, o que vocês precisarem. Pessoal, dito isso, semana que vem a gente vai fazer uma pequena avaliação sobre a crise de 29 e a grande depressão dos anos 30. Só que não fiquem com medo, eu não vou pedir para vocês explicarem todos os fatores da crise de 29, tudo o que aconteceu, é bastante coisa. E é um pouco complicado mesmo, um pouco complexo. O que eu vou pedir para vocês é o seguinte, nós vamos fazer uma redação tentando pegar esses elementos que a gente está vivendo hoje. A gente está vendo inflação, né? Se não a inflação, nós estamos vendo uma alta do preço de alguns produtos, por exemplo, o arroz aí que vocês estão vendo que está bastante caro. A gente precisa entender por que esse valor está alto, ou porque outros valores estão altos. Né? E isso tem a ver com que a gente, em parte, com o que a gente estudou na crise de 29, a questão da oferta e da procura. Por que quando nós exportamos o arroz aqui dentro vai ficar mais caro? Bom, porque está faltando arroz aqui. O agronegócio vendeu a maioria do arroz. Isso quer dizer que o que sobrar aqui, que não vai ser muito, ele vai aumentar o preço. Tá? Mas se todo mundo comprar arroz ao mesmo tempo, o preço do arroz aumenta? Depende de quanto tem o estoque. Depende de outros produtos e tal.
Então a gente vai usar isso que a gente aprendeu um pouquinho na crise de 29 para entender isso. Lógico que eu vou pedir para vocês falarem um pouco da crise de 29 e de como é que os Estados Unidos saíram dessa. E a partir disso a gente vai entrar no nazifascismo. Tá? A gente precisa entender como lá na Europa, principalmente na Itália e na Alemanha, depois, durante os anos 30, dois regimes de orientação totalitária, autoritária, que era o fascismo e o nazismo, eles vão propor uma outra solução para a crise de 29, para os efeitos da crise dela. Vai ter uma intervenção do Estado. O plano do Hitler de intervenção do Estado é muito parecido com o que o Roosevelt vai fazer lá nos Estados Unidos. Eu comento aí na matéria que o Schacht, que era o ministro da Economia do Hitler, ele era amigo pessoal do Keynes. Né? E vejam só, as pessoas pensam completamente diferente. O Schacht, inclusive, não era nazista, tá, gente? Ele não queria matar judeus e tudo mais. Muitas pessoas que trabalharam por Hitler não eram nazistas, mas elas precisavam sobreviver de alguma forma. Então a gente tem que pensar nisso também. Daí a gente vai entender como medidas populistas, autoritárias, foram propostas para a Alemanha e para a Itália e as pessoas aceitaram. E a gente precisa entender como as pessoas aceitam propostas autoritárias. Né? Como é que as pessoas topam com isso e, ok, tudo bem, segue o show e tá bom pra mim. Tá bom, gente? Então, eu vou postar lá no blog da escola. E, normalmente, vocês mandam pra mim a avaliação pelo e-mail. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Tá tudo claro? Tranquilo? Límpido? Cristalino? Gabriel? Tranquilo? Tranquilo? Samantha? Anderson suave. Samantha, foi avisado de nada, não sei, aula? Aula eu tinha marcado na própria atividade de semana passada que a gente está fazendo, né? Uma semana aula online e uma semana por atividade. Né? Mas então fica assim então, pessoal. Qualquer coisa vocês escrevam para mim e mandem e-mail, tá bom? Beleza, professor. Falou, pessoal. Abração.